Olá, amigo de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. E hoje vamos ler o capítulo 18, Evocações, da obra de Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão. Ao estudar a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, admiramos a quantidade de evocações feitas por Kardec. Quem já leu a obra sabe que nessa parte do livro Kardec evoca vários espíritos para que eles respondam umas questões, contem um pouco da sua experiência no plano espiritual. Vale a pena a leitura. A maior parte das manifestações inseridas atendeu a esse sistema, ou seja, a maior parte das manifestações foi pela evocação que Kardec fez. Por que, perguntará o leitor, não vemos essa prática no movimento espírita brasileiro? Ocorre que a evocação, ou seja, convocar um espírito para que se apresente numa reunião mediúnica, apresenta várias dificuldades, dentre elas. Letra A. A disposição de atender. Imaginemos que solicitássemos a determinada pessoa via e-mail sua presença numa reunião. Estaria ela disposta a aceitar o convite? Se convocássemos o presidente da República, ele viria? Lembra de Chico Xavier falando que o telefone só toca, né? De um lado, de lá para cá. Ele evocar o espírito não dá, né? O que ele queria dizer é que não dá para ficar evocando. Os espíritos estão ocupados, eles estão nas suas tarefas, eles estão, enfim, em algum lugar. E a gente vai ficar chamando. Para quê? Qual a finalidade? Para matar a nossa curiosidade? Para perguntar, às vezes, perguntar banalidades. Essa prática era muito feita antigamente, tanto que Moisés proibiu que fossem feitas evocações, porque se chamavam os espíritos para responder com quem iria se casar, se alguém ia morrer, se ia ter filhos ou não ia ter, enfim, todas as questões da nossa vida, para facilitar, porque a gente às vezes não gosta de pensar, a gente quer que o outro diga o que a gente deve fazer, era a prática de consultar. Se chamava antigamente, na época também de Sócrates, das pitonisas. Todas elas são médiuns que recebiam a comunicação de espíritos que eram consultados. As mesas girantes, assim, começou esse fenômeno, né, conhecido por nós como mesas girantes, era exatamente isso. As mesas, elas respondiam a perguntas, muitas vezes banais, por meio das pancadinhas. E era importante, naquele momento, para que chamasse a atenção das pessoas e principalmente do nosso querido Allan Kardec, era um cientista na época, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele sim, pedagogo, cientista, grande estudioso, ali viu uma questão posta, porque ele dizia que até que se prove que uma mesa tem inteligência para responder as questões, aquele fenômeno ele só podia ter outra explicação. Então, ele foi descobrir qual. Letra B. A possibilidade de atender. Estaria ele em condições de comparecer? Imaginemos um espírito evoluído com tarefas de responsabilidade no além. Deixaria seus afazeres? E se trancado nas furnas umbralinas diante de seus comprometimentos, conseguiria evadir-se? Isso aqui a gente também acabou falando, né? Os espíritos evoluídos, eles estão muito atarefados. Será que naquela hora que eu estou convocando, eles teriam disponibilidade? E tem pessoas que querem falar com familiares. Eu quero falar com meu filho, eu quero falar com meu marido, eu quero falar com, enfim, qualquer ente querido que partiu. E a nossa saudade, a nossa curiosidade de saber como eles estão,
faz com que muita gente, né, busque grandes médiums para receber alguma comunicação. Nem sempre é possível, nem sempre esses espíritos estão em condições de se comunicar. Letra C, a condição para atender. Haveria um médium capaz de receber com fidelidade seu pensamento, de forma que familiares e amigos pudessem identificá-lo sem alimentar dúvidas. Então é preciso ter um bom médium também, que é um canal de comunicação. A mensagem passa pelo médium, ele é um instrumento. Médium significa, né, medianeiro, é fazer a mediação, ser uma ponte. Essa expressão pontífice, que é muito conhecida no catolicismo, a universidade, né, a PUC, por exemplo, Pontifícia Universidade Católica, pontifícia, pontífice, é ponte, é que faz a conexão de Deus, no entendimento deles, Deus com os homens. Mas o médium, ele faz a ponte da espiritualidade com os encarnados. Não é simples como se possa supor. No capítulo 25 do Livro dos Médiuns, quando trata do assunto, respondendo a uma indagação de Kardec sobre o fato de que animais evocados supostamente manifestam-se em reuniões mediúnicas, diz o mentor: evoque um rochedo e ele responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a falar sobre tudo. O que ele está querendo dizer aqui? Cuidado. Por isso que a gente precisa estudar muito. Está sempre estudando as obras, principalmente as obras de Kardec. Quando ele diz, pergunte, né, evoque um rochedo, uma pedra. Pergunta para ela e ela vai responder, é porque tem espíritos que fazem esse papel. Eles são espíritos zombeteiros, são espíritos que estão num nível moral ainda mais primitivo, mais rudimentar, e que eles têm ali a intenção de nos enganar ou de, no caso, os galhofeiros, de ficar rindo e achando graça às nossas custas. Estão nos enganando. Então, muito cuidado. A questão dos animais no plano espiritual é outra parte de estudo, muito interessante também, mas certamente o que ele quis dizer é para termos critérios para fazer a avaliação do espírito que está se comunicando. O Kardec, ele era muito cuidadoso nesse sentido, tá? Aqui entram dois problemas sérios. Letra A. Um mistificador poderá manifestar-se simulando ser a personalidade evocada. Então, você tem uma situação em que o espírito, ele engana, ele se faz passar por alguém, por uma personalidade. Então, vem um espírito, se apresenta como sendo, né, Dr. Bezerra, Chico Xavier. Então é preciso muito cuidado com o espírito dizendo ali quem ele é. Preciso, se a gente conheceu essa pessoa quando encarnada, não vai ter diferença só porque ela está desencarnada. Então é preciso passar por determinados critérios. E a segunda situação, letra B, o próprio médium, em ação anímica, poderá falar como se fosse a entidade. Esse termo, ação anímica, quer dizer que é do próprio médico, é da alma do médico. Ânimos é alma, né? E é o que anima, o que dá vida, também já falei disso. Então, no caso, o médium, ele passa seus conteúdos, mistura ali com a mensagem. Às vezes não tem nem mensagem, assim, não tem nenhum espírito ali se comunicando, mas ele se comunica como se fosse algum espírito.
já tive a oportunidade de ver isso. Isso tem algum problema? Não, porque de certa forma está sendo falado ali, né, passada uma comunicação que é de um espírito, só que é do espírito do encarnado. Só que esse médium precisa ser mais bem, vou dizer, educado, né? Ele precisa ali de um acolhimento, ele precisa que a equipe dessa reunião mediúnica perceba isso e cuide dessa situação para que não fique. Às vezes é uma necessidade, aquele médium é uma pessoa, ele precisa se comunicar e nessa hora em que está em prece, em que está em vibração, em que ele busca essa concentração, ele deixa aflorar questões pessoais. Ele precisa ali, então, de um acolhimento, ele precisa verificar, né, e tratar, quem sabe, um atendimento psicológico, enfim, para que não deixe se expor e, de certa forma, gerar alguma confusão na reunião mediúnica. Então, diga-se de passagem, independentemente de evocação, há médiuns recebendo figuras ilustres, dando publicidade a ideias que têm origem em mistificadores ou no animismo. Perguntará o leitor amigo, se a evocação é tão complicada, envolve tantos problemas, por que Kardec a utilizou com larga frequência? Bem, vamos conceber em princípio que o trabalho do codificador foi de pesquisa, com um concurso de médiuns de ótimo potencial e de uma equipe respeitável que o assistia do mundo espiritual formada por espíritos luminares. Ele veio com essa missão, Kardec veio com essa missão e era o que ele pensa o seguinte, foi ele que codificou a doutrina espírita, ele que começou o trabalho, antes disso não existia centro espírita, reunião mediúnica, né? Tudo começou a partir dele, então ele foi criando todo esse movimento, ele foi criando esses grupos, disciplinando, os médiuns não tinham como estudar, eles estavam ali sendo de instrumentos para a mensagem chegar, mas não é qualquer mensageiro, o espírito de verdade estava ali, que para alguns, né, alguns estudiosos da doutrina espírita, se não era o próprio Jesus ali, ele estava assim, direcionando, vamos dizer assim, gerenciando todo o trabalho de Kardec, se não era ele próprio a se manifestar como Espírito de Verdade, todos os espíritos ali certamente estavam ligados ao Cristo, trabalhando para o Cristo, porque o Cristo prometeu a vinda do Consolador. Então, replicará você, se for para pesquisa, podemos fazer invocações? Não, sim, se houver competência para isso. Com isenção de propósitos e com ótimos médiuns, ambiente salutar, formado por pessoas responsáveis e disciplinadas, atendendo ao aspecto científico da doutrina. Então, o que ele quer dizer é que é preciso considerar toda essa situação, porque a grande questão que se coloca é: para quê? Qual a finalidade de você evocar um espírito? E para fazer essa evocação, tem que ser tudo bem preparado, tudo com disciplina, com muito carinho, né? É preciso ter, com toda a espiritualidade que trabalha conosco e os espíritos que chegam para se comunicar, muito respeito e muito afeto. É oportuno considerar, entretanto, que na atualidade precisamos menos de pesquisa e mais de ação na divulgação e vivência dos princípios espíritas. Lembrando Emmanuel, o livro O Consolador, questão 369, não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum.
Tá? Já de imediato, Emmanuel, ele desaconselha. Se essa evocação é passível de êxito, sua execuibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto no complexo dos fenômenos espiríticos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. Então, ele coloca que uma evocação só vai ter êxito, ou seja, só vai dar certo se examinada no plano espiritual e lá houver a permissão para isso. Daí a necessidade de sermos espontâneos, né? Não é ali forçar uma situação, porquanto os fenômenos espiríticos, eles são, são complexos. A gente precisa ver que não é simples, não é de qualquer jeito, né? É preciso deixar, quando ele fala em espontaneidade, não é forçar, não é ficando chamando. Se você é um canal, você está preparado, quando realmente for necessária a manifestação do Espírito, ela vai se dar. Principalmente, aí ele fala aqui, quando houver um avanço moral. Nós somos aprendizes da doutrina espírita, então ele fala, quando houver o avanço moral de todos nós, o avanço moral dos médiuns, que aí as mensagens vão chegar para nos acrescentar, para nos orientar, para nos esclarecer. Mas se a gente não está pronto para receber as mensagens não virão. O estudioso bem intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Então, Simonetti encerra esse capítulo com uma forma da mensagem de Emmanuel, que é realmente excelente para a gente considerar. O médium, ele precisa ser um bom instrumento, um bom canal, disciplinado, conectado com a espiritualidade superior, né? E ter esse empenho em se aprimorar moralmente, além de intelectualmente, e estudando as obras, conhecendo, para não ser manipulado por espíritos que queiram enganar. Agora, se assim formos estudiosos, bem intencionados, nós temos a intenção boa de, ao chamar esses espíritos, receber uma mensagem que nos acrescenta, que nos faz melhorar, que nos faz a nós e a todos à nossa volta ter um avanço, um ganho moral, isso virá. Mas ele fala, peça, não exija, não cobra. Você não é chefe de ninguém, você não é chefe de... A gente às vezes ora como se mandassem em Deus. Então é orar e sem reclamar. Muito importante isso. A oração é para louvar, pode ser para pedir, mas ela deve ser, acima de tudo, para agradecer tudo que nós temos e não para reclamar por aquilo que nós não temos, ou por uma doença, ou por um infortúnio. É orar, pedir forças para superar as nossas dificuldades. Então, observa, não tenha pressa, tenha calma, tenha critério, considera que aqui, a esfera espiritual lhe conhece os méritos, a espiritualidade
que nos acompanha, nós temos os nossos amigos espirituais, ou protetores, ou mentores, anjo da guarda, pode dar um monte de nome, mas são espíritos amigos que estão conosco, conhecem a nossa programação espiritual, ou seja, sabe que aquilo que nós viemos fazer aqui, vão nos inspirando, vão nos dando ideias, e quando a gente pede uma ajuda, né, evoca um espírito para receber uma comunicação, eles vão avaliar se é importante realmente para a gente. Porque a gente quer uma coisa, mas nem sempre a gente tem noção do que aquilo que a gente está pedindo é para o nosso bem. É preciso ter, então, merecimento, uma posição evolutiva, condições de ouvir aquela mensagem sem nos abalarmos. Eu já tive uma ocasião assim, recebi uma comunicação espiritual e o espírito foi falando, teve uma hora que eu senti assim, tá falando demais. Isso veio na minha cabeça, assim, tá falando demais. Aquilo estava muita informação. Imediatamente, quando eu pensei isso, o espírito encerrou a fala e falou: já falamos o suficiente para você. A partir de agora você não suportaria as informações, você não está preparada para saber do restante. Então você tem que se preparar para poder ter a informação, né? Ter o conhecimento, porque eu já esqueci. Quando eu encarnei, estava falando de meus compromissos aqui ligados à experiência do passado. Isso foi permitido, mas até um ponto, até eu mesma senti que tinha um limite. Até aquilo ali podia, a espiritualidade podia me informar. A partir dali, eu não tinha condições de receber, porque aí é o bendito esquecimento quando a gente reencarna. E assim é. Então, que a gente possa evocar Deus no nosso coração, sem ficar questionando, mas evoca o seu amor, evoca essa luz, evoca boa inspiração, evoca as forças para a gente superar as nossas dificuldades, porque Deus atende. Não precisamos saber quem fomos no passado, não precisamos saber informações do nosso futuro, por mais angustiados que a gente fique, mas peça inspiração para que a gente possa tomar decisões na nossa vida. E as mensagens vêm por um amigo, vêm por um vídeo, vêm por uma leitura, vêm por diversos sinais. A espiritualidade se comunica, ela não precisa se comunicar só através do médium. Muitas vezes uma leitura tá complicado para você não sabe o que fazer, abre o Evangelho. Jesus fala com a gente e ali a gente encontra as respostas para as nossas maiores dores e angústias. Sempre uma mensagem de amor. E é com isso que eu quero deixar para o dia de hoje, uma mensagem de amor para vocês, né, que a gente possa, ao evocar, receber essa luz e espargir essa luz para todos os lugares, todas as pessoas que estiverem conosco, ao nosso alcance. Muita paz, até o nosso próximo encontro.